Olá, estamos aqui conversando com você sobre as mulheres da Bíblia. Quantos são esses personagens abençoados da Palavra de Deus, os personagens femininos, as mulheres da Bíblia. E interessante que a Palavra de Deus não esconde nada. Existem mulheres abençoadíssimas aqui que trazem ensinamentos tremendos, mas também existem as meninas más na Bíblia, né? Aquelas que não deixaram um bom testemunho e que também aprendemos com elas na Palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre Miriam. Miriam, eu acho que muita gente já identifica o personagem, eu falando o nome aqui, muita gente identifica quem é Miriam na Palavra de Deus. Miriam na Palavra de Deus, ela é a irmã mais velha de Moisés. Sim, Moisés, a família biológica de Moisés, nós temos Joquebede, a mãe, Amram, o pai, Miriam, Arão e Moisés. Moisés era o filho caçula. Miriam, como mulher de Deus, personagem feminino na Palavra de Deus, ela impressiona desde o início, desde quando era criança. Você já parou para perceber que existem crianças que parecem que têm um chamado de Deus? Existem pessoas que desde a infância foram diferentes. Não é raro a gente perceber isso ou ouvir a respeito disso, não é? Mesmo sendo criança, brincando como criança, falando como criança, reagindo como criança, mas tem crianças que parece que foram marcadas por Deus. Isso é porque Deus tem predileção? Não. É porque o coração da criança responde a Deus. Responde a Deus. Deus está aí chamando a todos, desde crianças. E o que determina a ação de uma pessoa ministerialmente, o que determina o quanto Deus vai usar aquela pessoa é a resposta da pessoa. Pois bem, Miriam foi uma dessas crianças que impressiona desde o começo. Uma menina que cresceu numa família de escravos. O pai de Miriam era escravo, o avô de Miriam era escravo, o bisavô de Miriam era escravo, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. Ela não conhecia outra sociedade a não ser a opressão da escravidão. Mas ela era uma menina cheia de fé e a gente vê essa fé acompanhando Miriam por toda a sua vida. Quando Joquebede teve o terceiro filho debaixo de uma sentença de morte, Joquebede teve o terceiro filho debaixo de uma sentença de morte. Se nascesse um menino, a ordem era que fosse morto, fosse jogado no Nilo, fosse assassinado logo ao nascimento. Joquebede guardou a gravidez, teve a criança, eles perceberam que era uma criança abençoada por Deus desde o início, Moisés, e eles guardaram a criança 3 meses. Chegou o momento que não podiam mais guardar a criança. E Joquebede coloca a criança num cesto no rio. Coloca o menino num cesto no rio Nilo. E a Bíblia diz, olha, em Êxodo capítulo 2, versículo 4, diz: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as donzelas passeavam
pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele, e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã Miriam, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Já pensou que menina viva? Que menina esperta no bom sentido, viva! Ela viu a situação ali, viu que a princesa, a filha de Faraó, se afeiçoou à criança. Ela viu que a filha de Faraó protegeu a criança. Deus estava com a sua mão naquele momento, em toda aquela situação, para proteger Moisés. E Miriam, imediatamente, agindo por instinto e com coragem, ela vira para a filha de Faraó e fala: peraí, você quer que eu vá buscar uma pessoa que possa amamentar a criança para você? Sim, o menino devia estar berrando, né? Chorando, com fome. A filha de Faraó não sabia o que fazer mais com aquela criança chorando de fome. E Miriam vai e busca a própria mãe, a mãe do menino, sem declarar que era a mãe do menino. Mas eu quero chamar a atenção para a coragem dessa menina. Coragem de se colocar, não é? Coragem de falar, fé para falar. Miriam é uma heroína. E a Bíblia diz que Miriam era uma profetisa abençoada. Sim, os irmãos, os 3 filhos de Joquebede foram tremendas pessoas de Deus. Miriam era uma profetisa. Lá na frente, a fé de Miriam e a consciência que ela tinha do Deus Altíssimo também se manifesta no capítulo 15 de Êxodo, versículo 20. Depois que o povo de Israel passa o Mar Vermelho, não é? Depois que o povo de Israel passa o mar em terra seca, já na terra de Israel, a Bíblia diz que Moisés faz uma oração tremenda, glorificando a Deus, e Miriam, a profetisa Miriam, versículo 20, diz o seguinte: a profetisa Miriam, irmã de Arão e Moisés, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Querida amiga, querido amigo que acessou o canal e está assistindo essa palavra, que o Espírito Santo haja sobre a sua vida como agiu com Miriam. Que o Espírito Santo lhe dê força e coragem para se posicionar na hora certa e que o seu coração tenha louvor e adoração a Deus. Se você foi abençoado por essa palavra, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, acessar aí o sininho para ter as notificações e compartilhar a palavra. Deus te abençoe.